Boa noite. E no tema de hoje, interação fármaco-nutriente em homens adultos. Para começar nossa apresentação, vamos caracterizar o grupo etário em questão. O Código Civil e o Código Penal listam a maioridade a partir dos 18 anos. O Estatuto do Idoso lista a velhice após os 60. Dessa forma, o grupo etário de homens adultos escolhidos para este estudo compreendem a faixa dos 18 aos 59 anos. De acordo com os dados mais recentes de saúde pública, os maiores motivos que afetam a saúde do homem adulto jovem são as chamadas externalidades, como violência e acidentes de trânsito. As maiores causas de morte conforme a progressão da idade até a faixa etária senil são doenças ligadas ao sistema cardiovascular e câncer. Quanto aos hábitos de vida, comparado às mulheres, os homens tendem a consumir álcool, fumar com maior frequência e quantidade, ter uma dieta mais rica em lipídios, ter mais atitudes de risco à saúde e dispensar cuidados médicos e preventivos. Esses dados explicam a maior prevalência de terapia medicamentosa das mulheres em relação aos homens. Culturalmente, os homens ainda relutam a adotar medidas preventivas e curativas. Tendo em vista todos esses fatores anteriormente citados, o presente trabalho tratou de categorizar as classes de medicamentos mais utilizados. Dessa forma, a proposta é apresentar as interações fármaco-nutrientes em homens adultos por volume de consumo, faixa etária e doenças ligadas à condição masculina. Vamos introduzir rapidamente os fármacos mais utilizados pelos homens adultos no quesito volume de consumo. Os medicamentos mais administrados em homens em volume são over-the-counter, analgésicos e anti-inflamatórios. Os três mais prescritos são o acetaminofeno, o ácido acetilsalicílico e o ibuprofeno. Os medicamentos mais expressivos em homens adultos variam conforme a faixa etária, como podemos ver nesse gráfico, sobre a prevalência das 10 categorias de fármacos prescritos mais utilizados de acordo com o gênero. Os resultados obtidos revelam uma diferença de comportamento quanto ao perfil de homens, aqui demonstrado pela barra azul, mulheres, a barra laranja, e população total, a barra marrom. De forma geral, os medicamentos mais prescritos na população total foram antimicrobianos beta-lactâmicos e penicilina, analgésicos opioides, antidepressivos e drogas antilipêmicas. Os homens demonstram prevalência menor em todas as classes terapêuticas, exceto para as drogas utilizadas em doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, antilipêmicos, beta-bloqueadores e inibidores da ECA. Os antilipêmicos são mais incidentes na idade adulta avançada, acima de 50 anos, enquanto os antibióticos antidepressivos e analgésicos são mais prescritos para as faixas etárias mais jovens. Agora vamos abordar todas as categorias no aspecto interação fármaco-nutriente e quais são as principais recomendações na terapêutica. Começando pelo volume de consumo, onde os fármacos mais prescritos são o acetaminofeno, o AS e o ibuprofeno. O acetaminofeno, também conhecido como paracetamol, é um fármaco com propriedades analgésicas comumente utilizado para o alívio de dores de cabeça e outras dores menores. O consumo concomitante de etanol e acetaminofeno pode resultar em elevação do risco de hepatotoxicidade através do metabolismo da molécula de acetaminofeno mediado pelo citocromo P450 para o metabólito altamente hepatotóxico NAPQI. Em alcoólatras, doses ou sobredoses terapêuticas têm maior risco de ocorrer hepatotoxicidade. Em consumidores regulares de álcool, o risco é maior se administrado no intervalo de até 12 horas de abstinência, já que o sistema CYP2E1 permanece induzido, mas não há mais etanol presente para a competição. Quando o acetaminofeno é co-administrado com alimentos ricos em carboidratos ou lipídios, ocorre uma menor resposta terapêutica do alívio da dor. Observa-se uma diminuição da velocidade e extensão de absorção provocadas pela diminuição da velocidade de liberação e de dissolução do fármaco. Esses eventos devem-se provavelmente à alteração da motilidade gastrointestinal e do tempo de trânsito devido à presença do alimento. As recomendações para esses casos, anteriormente descritos, são: pacientes deverão ser alertados para não ingerirem uma quantidade maior de 4 gramas no período de 24 horas,
relatar ao médico o consumo de álcool caso este exceda a quantidade de 3 doses diárias e administrar o medicamento de preferência meia hora antes das refeições ou 2 horas depois. O ácido acetilsalicílico é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, utilizado como anti-inflamatório, antipirético, analgésico e também como antiplaquetário. O AS tem ação irritante nas mucosas gástricas, podendo provocar hemorragia gastrointestinal, e o etanol, por ter o mesmo efeito, potencializa a extensão e o tempo de sangramento. Alguns estudos sugerem que o AS inibe o álcool desidrogenase, enzima responsável por converter álcoois em produtos menos tóxicos, como aldeídos e cetonas, aumentando a absorção do etanol pelo intestino delgado. Por serem ácidos fracos, ao serem ingeridos com alimentos mais ácidos, observa-se um aumento de sua concentração plasmática, devido à sua reabsorção tubular ocorrida no túbulo distal. Dessa forma, recomenda-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o período de administração do remédio. Também é recomendada a ingestão de alimentos menos ácidos, como leite ou água, para o aumento do pH gástrico e, consequentemente, da absorção do fármaco pelo organismo. O último fármaco dessa categoria é o ibuprofeno, um analgésico não esteroidal. Até o presente momento, não foram relatados eventos nocivos significativos quanto à interação fármaco-nutriente envolvendo o ibuprofeno, uma vez que se trata de um fármaco de caráter ácido. Verifica-se uma melhora significativa na taxa de absorção do ibuprofeno quando ingerido com leite, uma vez que este aumenta o pH gástrico, aumentando a sua solubilidade. Agora vamos falar sobre os fármacos mais utilizados por faixa etária. Como já foi dito, os antilipêmicos são mais incidentes na idade adulta avançada, enquanto os antibióticos, antidepressivos e analgésicos são mais prescritos para as faixas etárias mais jovens. As estatinas, tais como lovastatina e simvastatina, são fármacos antilipêmicos mais utilizados em condições cardiovasculares. A administração de estatinas, em conjunto com alimentos em geral, facilita a dissolução na gordura e aumenta a sua absorção e ação terapêutica. No entanto, alimentos ricos em fibras provocam uma diminuição da absorção das estatinas, pois ocorrem interações de adsorção entre esses fármacos e as fibras. Nesse caso, recomenda-se a ingestão do medicamento junto às refeições fartas em alimentos com baixo teor de fibras, como ovos, carne e queijo de soja. Também recomenda-se a não ingestão do grapefruit, uma vez que os compostos polifenólicos da fruta, como a naringina e a cumarinas, inibem a enzima CYP3A4 hepática, responsável pela metabolização de moléculas como a simvastatina e a lovastatina, aumentando assim a sua biodisponibilidade. Outra classe de fármacos que configuram a categoria faixa etária são os antimicrobianos beta-lactâmicos, muito utilizado em jovens e homens adultos. Os antimicrobianos beta-lactâmicos, com a penicilina, por se tratarem de moléculas sensíveis a pH ácido, ao serem ingeridas juntos com alimentos, se degradam rapidamente devido ao atraso do esvaziamento gástrico, desenvolvendo o risco de haver falha terapêutica e levando até a resistência ao antimicrobiano. É recomendado a administração oral pelo menos meia hora antes das refeições ou 2 horas depois. Para finalizar, vamos falar sobre os fármacos que atingem condições inerentes aos homens. Aqui, escolhemos medicamentos para tratar disfunção erétil, tais como o sildenafil, o denafil e vardenafil. O denafil, nome comercial Zidena, tem sua absorção desacelerada quando ingerida após a refeição e parece ter sua absorção ainda mais desacelerada quando administrado após a refeição hipocalórica. Uma refeição hipercalórica, rica em gorduras, estimula a secreção biliar e pancreática, resultando na dissolução mais rápida do denafil, que é lipofílico. Em todo caso, a sua absorção mais rápida ocorre mesmo em jejum. Como pode-se observar na tabela,
Não há alteração significativa comparando o tempo de meia-vida e AUC, o que nos sugere que a absorção foi desacelerada, porém não foi prejudicada em sua extensão. O sildenafil, nome comercial Viagra, por sua vez, apresenta redução de sua absorção ao ser administrado após o suco de grapefruit. Especula-se que o grapefruit interaja com receptores do sildenafil. O vardenafil, nome comercial Levitra, também deve ser administrado em jejum. De maneira oposta aos resultados farmacocinéticos obtidos com o sildenafil, o vardenafil teve decréscimo do Cmax e atraso ao atingir o Cmax após refeição rica em gordura, enquanto o consumo da refeição pobre em gorduras não teve resultado significante na farmacocinética do vardenafil. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.